Bem, voltando, eu vou, nesse bloco, finalizar, dando a vocês uns exemplos. Eu vou dar exemplo do que eu montei, tá? Exemplo meu. É lógico que vocês vão adaptar isso à realidade de vocês. Então, assim, primeiro exemplo que eu trago para vocês é do fichamento de citações. O que eu disse para vocês lá na frente, lá no outro vídeo, né? Nós precisamos sempre colocar a referência no alto. Então, tá aqui, ó, referência, como é que tá? O último sobrenome da autora, em caixa alta, né, em letra maiúscula. O nome dela, sempre com as iniciais maiúsculas. Em alguns casos, vocês podem colocar abreviatura. I.M.M. Também pode, não tem problema. O nome do livro, o título, só com a primeira inicial maiúscula e em negrito, 2 pontos, porque tem subtítulo. Aí vem o subtítulo, tá? Sem negrito. Ponto. Quando é primeira edição, não precisa colocar a primeira ed. Então, eu não coloquei. Aí vem Recife, o lugar onde foi publicado, 2 pontos. Programa de pós-graduação da UFPE, foi a editora, né, a própria UFPE, vírgula, o ano, 2005. Tá? Aí a gente tem que ir colocando as marcações para botar a citação. Então, está aqui a citação entre aspas. Como eu peguei um período completo, eu não precisei colocar reticências. Mas se por acaso eu pegar só um pedaço de um período, eu coloco colchete, aspas, colchete, reticências, colchete, o texto, ponto, fecho aspas, e aqui, ó, a indicação. Não se escreve PAG, não se escreve página, tá? Não se escreve PG, se escreve P, ponto, e o número da página. Ok? Tudo bem? Então, vamos para o próximo. O fichamento de resumo. Deixa eu voltar aqui, gente. Vocês estão vendo o fichamento de citação, como ele é sequinho? Só uma citaçãozinha, mais nada. Então, eu pego isso daqui, eu fiz em 2008. Eu pego esse fichamento hoje, nossa, tem 12 anos. Eu vou, meu Deus do céu, por que eu destaquei essa citação? Se eu coloco o meu comentário, eu já entendo por que essa citação foi importante para mim e eu já posso fazer uma releitura. Então, o comentário é fundamental para que esse fichamento tenha uma funcionalidade em toda a sua carreira, tá? Em toda a sua trajetória. Bom, agora a gente vem para o fichamento de resumo. Eu não coloquei aqui a referência, porque vocês já viram que a referência tem que ficar lá em cima, e estou mostrando para vocês como é que funciona. Vocês, no fichamento de resumo, vocês não têm que colocar isso aqui, que é a citação fonte, não, tá? Vocês não têm que fazer isso. Na verdade, eu coloquei isso para vocês entenderem o que é. Então, nessa citação fonte, eu estou falando, o cara está falando dos movimentos modernos, virada de século, pereré, pereré. A minha paráfrase curta, ressaltando apenas o que me chamou a atenção. Moderno e modernismo implicam um processo, um tornar-se algo novo, diferente. O termo moderno e seus derivados sempre acarretam ambiguidades, não devem ser simplesmente associados à ideia de progresso. Isso, para mim, foi fundamental. Então, em cima disso, eu montei uma paráfrase do que foi dito antes. Eu montei um resuminho, tá? E aí, como eu vou fazer isso com o texto inteiro, eu vou ter vários pequenos resuminhos. Se eu fizer boas paráfrases, isso me garante um bom material para montagem de projeto, para montagem de artigos e para montagem de TCC, tá? De pesquisas de mais fôlego. Mas é preciso fazer boas paráfrases que não copiem a citação fonte, que interpretem, na verdade, essa citação fonte. Tá? É mais trabalhoso esse. Né? Na verdade, vocês terão que fazer umas 3 leituras do texto para vocês poderem criar um fichamento de resumo. Ele é bem mais trabalhoso.
E por isso, talvez, ele seja tão mais rico, né? Porque você já está se apropriando do texto que você está fichando. Então, isso vai te ajudar muito na tua produção futura. E aí nós temos o último tipo, que é o que eu gosto de fazer, tá? Que é o fichamento bibliográfico. Então, de novo aqui, ó, nós começamos com a referência. Nós estamos aqui com a referência do livro que eu estou fichando, né? Então, sobrenome do autor, último sobrenome, letras maiúsculas, vírgula, o nome só com a inicial maiúscula, ponto. O título do livro, só com a primeira inicial maiúscula e todo em negrito. Como não tem subtítulo, eu não preciso botar 2 pontos. Como não é segunda edição ou terceira, é primeira, eu não preciso colocar a primeira edição. Aí vem a cidade em que foi publicado, 2 pontos, a editora, vírgula, e o ano. Ok? É o basicão, tá? Basicão de referência bibliográfica. Aí o que eu faço? Eu já não botei tudo isso lá em cima? Eu não preciso repetir isso nas citações. Eu vou precisar quando eu levar isso para um artigo. No artigo, aí eu vou ensinar isso a vocês depois, quando a gente for fazer artigo, tá? Quando eu ensinar artigo. Quando vocês forem levar a citação para o artigo, aí acabou a citação, vocês colocam parênteses, o último sobrenome em letras maiúsculas, vírgula, o ano da publicação, vírgula, P. ponto, número de página, fecha parênteses. Mas isso a gente vai ver mais na frente, tá? Então, aqui eu coloquei a citação, que me interessou. Vocês podem ver que as citações podem ser maiores. Vocês podem colocar 2, 3 linhas, vocês podem colocar 1 linha, vocês podem colocar 5, 6, 7 linhas. Não passem muito disso. Se vocês passarem muito disso, o fichamento ele não vai surtir muito efeito, tá? Então, vocês coloquem aqui o que vocês destacaram, né? Uma setinha para vocês localizarem a relação e coloquem um comentário. Esse comentário, ele não é uma paráfrase, não é uma explicação, mas ele é algo que vai chamar a sua atenção. Então, eu vou ler aqui a citação. Parece-me que devemos nos distanciar um pouco da perspectiva, a maneira de McLuhan, em que se supõe que há uma concorrência entre o livro, que significa os textos, e as telas de cinema e da televisão, que significam imagens. Nas novas telas, as dos computadores, há muitos textos e existe uma possibilidade certa de uma nova forma de comunicação que se articula, agrega e vincula textos, imagens e sons. Assim, pois, a cultura textual resiste, ou melhor dito, se fortalece no mundo dos novos meios de comunicação. Isso está na página 19 do livro Cultura Escrita, Literatura e História. Qual é meu comentário? A primeira vez em que se falou de crise do livro foi no século XIX, no final, 1890, por conta do grande crescimento do número de publicações e do pequeno mercado consumidor para elas. Não foi, portanto, uma crise de natureza comparativa. Foi, sim, uma crise interna. Gente, eu comento aquilo que veio à minha cabeça a partir da leitura desse texto e de outras leituras que eu já tenho. Então, o meu comentário não é um comentário apenas disso aqui. É um comentário que me remete a várias outras leituras, resultado dessa história. Até hoje, eu fiz esse fechamento em 2009, por aí, 2007, não me lembro se foi 2007, 2009. Até hoje, eu trabalho com essa perspectiva. Eu posso citar esse fragmento do texto e eu posso colocar o meu comentário e desenvolvê-lo em diversos ambientes de criação científica. Vocês estão conseguindo perceber a importância do fichamento? Então, nós fechamos aqui, tá? Eu, como disse a vocês, eu estou à disposição de vocês no WhatsApp, qualquer dúvida. Vocês podem me mandar um rascunho do fichamento no e-mail, enfim.
Mesmo que vocês só consigam fazer para colocar na plataforma Saraiva, não se preocupem, eu avalio lá, se não estiver legal, eu dou a chamadinha para vocês poderem refazer e me mandar no e-mail, ok? Então, ninguém precisa agoniar, tá certo? Então, gente, boa tarde, bom final de semana.